Bom dia, pessoal, vamos para a nossa aula sobre ecologia, né, visando o Enem. Então vai ser uma aula um pouco mais extensa, com os principais tópicos da ecologia que mais caem no Enem. São muitos conceitos, né, então vocês devem prestar atenção bem. Também são alguns que vocês já viram, né, no ensino fundamental, então a gente vai fazer uma revisão também desses conceitos e aprofundar mais aqui, tranquilo? Então vamos embora. Os conceitos básicos de ecologia, certo? Primeiro, aqui tem o nome ecologia, né, onde eco quer dizer casa, logia o estudo. Então é o estudo da casa, mas da casa de quem, gente? Da casa dos seres vivos. Então isso vai se referir ao estudo dos seres vivos e o ambiente em que eles vivem. Então nós vivemos, todos os seres vivos têm um ambiente, tem um local onde vai viver. E a ecologia ela vai estudar justamente isso, né? Ela vai estudar o ambiente em que os seres vivos vivem, né? E a relação deles com esse meio ambiente e com outros seres vivos, né? É uma parte da biologia em que a gente vai ter uma área multidisciplinar, quer dizer, a gente vai falar de física, de ciências econômicas, sociais, de biologia e de química também aqui, tudo um pouco, certo? Aqui um conceitos históricos, né? Nas últimas décadas, a humanidade parece ter despertado para os problemas ambientais causados pela expansão da população humana. É preciso fazer algo para evitar a degradação do ambiente favorável à vida em nosso planeta. Os conhecimentos ecológicos são fundamentais para tentarmos reverter alguns dos graves problemas ambientais que nós mesmos provocamos. A primeira atitude para proteger o ambiente é procurar compreender a intricada rede que interliga os seres vivos e o meio, né? No nosso país hoje estamos passando por um momento muito complicado, né, por causa dessa pandemia. Na realidade, não no nosso país, mas no mundo inteiro. E mais especificamente no nosso país, né, o problema com a destruição em massa da Amazônia. Então, essa mudança de ecossistema lá na Amazônia, isso vai causar uma série de danos irreparáveis, ou talvez que leve milhares de anos para se recuperar, se for feito alguma coisa, né? Coisa que hoje, nesse exato momento, não está sendo feito nada. Então o governo, os representantes, nossos representantes estão assistindo apenas essa destruição, essa degradação em larga escala, e aí várias espécies morrendo, muitos seres vivos morrendo, né? Uma área muito grande de fauna e flora sendo devastada, sendo destruída por criminosos, né? Isso é coisa de criminoso. Então o que a gente deve fazer, gente, é sempre protestar. Mas eu fico na minha casa, sou uma pessoa só, como é que eu posso protestar? Publique nas redes sociais, é, é, ajude as pessoas a divulgar as informações, né? Vamos ajudar a proteger o nosso meio ambiente. Então, se cada um fizer sua parte, né? Um dia nós vamos conseguir mudar esse Brasil. Então, vamos lá, vamos continuar. Biosfera é a região do planeta ocupada pelos seres vivos. Então, toda a parte em que a gente tem seres vivos, a gente chama de biosfera. Então, qualquer lugar no nosso planeta onde tem os seres vivos são a biosfera. Traduzindo, a biosfera é o próprio planeta Terra, né? Aí ele diz, os limites da biosfera se estendem desde as altas montanhas até as profundezas das fossas abissais, que é onde nós não conseguimos chegar, certo? Aí ele diz ainda aqui do lado, é possível encontrar vida em todas as regiões do planeta, por mais quente ou mais frio que eles sejam. Por isso, resumindo, biosfera é o nosso planeta, né? Devido a gente ter uma grande quantidade de ecossistemas, né, locais onde existem seres vivos convivendo, a biosfera ela se divide em três partes distintas, né, que é o epinociclo, né, chamamos de biociclos essas partes. O epinociclo são ecossistemas de terra firme, né, florestas, praias, montanhas e desertos. O talassociclo são os de água salgada e o linociclo são os de água doce. Então nós dividimos eles nessas três partes de ecossistemas no nosso planeta. Mais um conceito, população. Então, quando a gente tem indivíduos da mesma espécie, né, vivendo em uma região, ele fala que ela é comum, mas pode ser trocada por uma região, a gente chama de população, certo? Então nós vamos ter população de eucaliptos, nós vamos ter população de elefantes, em nossa cidade nós vamos ter população de seres humanos, nós vamos ter população de cães, nós vamos ter população de várias espécies de pássaros diferentes, nós temos muitas populações que vivem em um ambiente. E quando essas populações
elas interagem entre si dentro de um ambiente, de um ecossistema, a gente chama de comunidade biológica, certo? Então, população, quando eu falo população, eu estou falando de indivíduos de uma mesma espécie convivendo em um ambiente. Quando eu falo de comunidade biológica, eu estou falando de várias populações que vivem numa região. Tranquilo? Biótopo, né? A região ambiental em que vive as comunidades biológicas. Então eu chamo de biótopo o lugar onde essas comunidades vivem, certo? Então eu dou esse nome de biótopo ao local onde as comunidades estão vivendo. Mais dois conceitos básicos e simples também. Habitat. Habitat é o lugar onde o ser vivo mora, é a casa do ser vivo, é o endereço dele, certo? Então cada espécie ela vai ter um habitat, um local, né? A gente viu, se eu não estiver enganado, me perdoe, mas a gente viu do caso lá da cobra naja que picou o estudante de, eu não lembro se veterinária ou medicina, né, lá pro lado de Brasília, né? Ela foi trazida para o Brasil, só que eles estão com problemas em saber o que vão fazer com a cobra, se sacrificá-la, se colocá-la em um museu ou devolver, né? Ela não pode ser solta no Brasil. Por que não pode ser solta? Porque aqui não é o habitat dela, né? Não existe habitat para ela no nosso país. Então, alguma dessas outras atitudes vão ter que ser tomadas. E nicho ecológico é o modo de vida do ser vivo. Então, como é que esse ser vivo se alimenta, qual, de que ele se alimenta, se ele tem hábitos diurnos, se ele tem hábitos noturnos, né? Então, todo o modo de vida que a gente estuda de um ser vivo, a gente chama isso de nicho ecológico. Vamos lá. Ecossistema é o conjunto de seres vivos e do meio ambiente interagindo, certo? Então, quando a gente tem ali interagindo as populações, né? Na realidade, a comunidade biológica, junto à interação dela com o meio ambiente, eu digo que ali existe um ecossistema, né? Esse ecossistema ele pode ser uma coisa enorme, como tem um exemplo aqui da floresta, de um rio, um lago, mas pode ser um jardim que você tem em casa. Tanto que existam os seres vivos lá interagindo com o meio ambiente. O que seria o meio ambiente? A terra, a água, o ar, o frio, o calor, né? A gente chama isso, essas duas estruturas, de fatores biótipos e fatores abiótipos, né? Que estão aqui, ó. Fatores biótipos são seres vivos, né? As plantas, os micro-organismos, os peixes, né? Os animais, os vegetais, enfim. E os fatores abióticos são é, é, as coisas que estão no meio ambiente, né? Que não tem vida, né? Os nutrientes, a água, o ar, a luminosidade, o calor, o frio, a salinidade, o pH da água. Então tudo isso vai ser um fator abiótico. Quando a gente tem os fatores bióticos e abióticos interagindo, a gente forma um ecossistema. Os tipos de ecossistema existem vários, né? E variáveis, né? A gente tem exemplos aqui. Ecossistemas naturais, né? Sem intervenção do homem. Bosques, desertos, oceanos. Ecossistemas artificiais criados pelo homem. Açudes, barragens, plantações, aquário, certo? E a gente tem aqui a sequência até chegar na biosfera, né? Que a gente vai ter completa, mas aqui só para analisar. População de girafas, né? Comunidades, então a gente tem mais de uma população, que aqui seria as árvores e as girafas e os veados campeiros. E isso forma um ecossistema, certo? Com os fatores abióticos. E todos os ecossistemas juntos formam a biosfera. Aqui nós temos todos os níveis de organização de seres vivos, né? Aqui só faltaria um, que seria, na realidade dois, que seriam átomos e moléculas. Como aqui são dos seres vivos, tem essa, mas se fosse níveis de organização em total, aqui antes teria átomos que se juntam e formam moléculas, moléculas que se juntam formam órgãos, órgãos que se juntam formam célula, conjunto de células com funções parecidas formam um tecido, os tecidos eles se agrupam formando órgãos, todos os órgãos juntos formam um sistema, sistema excretor, sistema urinário, sistema reprodutor, enfim. Todos esses sistemas juntos formam um organismo ou uma espécie, um ser vivo, né? Quando a gente tem conjuntos de espécies iguais vivendo em um local, né? A gente chama isso de população. Quando a gente tem várias populações interagindo juntas, a gente chama de comunidade biológica. Quando a gente pega essa comunidade biológica interagindo com os fatores abióticos, né? Água, pH, salinidade, calor, frio, luminosidade, a gente chama isso de ecossistema. E todos os ecossistemas juntos no planeta, a gente vai chamar isso de biosfera. Tranquilo? Vamos para a próxima parte aqui da ecologia, né? Cadeias e teias alimentares. Vamos lá.
modo de representação das relações alimentares de seres vivos. Então a gente representa as relações através de cadeias e teias alimentares, né? Quando a gente fala de alimentação entre seres vivos. Aqui a gente tem os seres que vão pertencer, né, a essas cadeias. Nós temos aqui fora dela os decompositores, aqui nós temos os produtores, que são as plantas, certo? E aqui nós vamos ter consumidor primário, que come a planta, né? Aí temos um consumidor secundário, que está se alimentando do consumidor primário, que seria um carrapato. E nós temos aqui um pássaro que come o carrapato, que nesse caso seria o consumidor terciário, né? Todos eles são consumidos pelos decompositores, que é como os nutrientes voltam ao solo, né? Então, todos os seres vivos, um dia, seus nutrientes, suas estruturas vão ser decompostos e vão voltar ao solo pelos decompositores, né? Que a gente pode pegar bactérias, fungos como os principais desses grupos aí. Então vamos lá. Nós temos exemplos de cadeias alimentares. Vocês podem ver que aqui nesse caso os três começam com um produtor, certo? Então, o caracol se alimenta dessa plantinha aquática, o peixe vem e come o caracol, o pássaro vem e come o peixe. Então, produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Todas essas aqui tem produtor, consumidor primário, secundário e terciário, menos essa que só vai até o secundário, que é a cobra que se alimenta do rato. Tranquilo? Vamos entrar aqui. Níveis tróficos. É justamente isso que a gente estava falando, né? Os níveis tróficos são os produtores, os consumidores, que podem ser primários, secundários, terciários, quaternários, dependendo da quantidade de seres vivos nessa cadeia alimentar. E por final, os decompositores, que são quem decompõe, quem se alimentam de todos esses anteriores, certo? Aí ele diz, ao longo da cadeia alimentar, há uma transferência de energia. Então, cada ser vivo que se alimenta do outro, ele vai absorvendo energia daquele ser vivo. Porém, primeira coisa, a gente só consegue absorver 10% da energia, só é repassado 10% da energia para próximo nível trófico, certo? E mais, essa energia ela é unidirecional, a gente diz que é um percurso acíclico, que não é cíclico, não volta para os produtores desse jeito, né? Então vai passando de um para o outro, né, em linha reta, porém apenas 10%, né, da energia de cada ser vivo é absorvida, certo? Aqui dois conceitos básicos que vocês sabem muito bem, então vou rapidamente só falar. Autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos são aqueles que são capazes de produzir seu próprio alimento, né? Utilizando a luz solar e produzindo oxigênio, como a gente sabe aqui as plantas, algas e cianobactérias fazem fotossíntese. E os heterótrofos são aqueles que não são capazes de produzir seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de outros seres vivos para absorver energia, como no nosso caso. Cadeia alimentar terrestre e aquática. Então nós temos dois exemplos aqui, né? A imagem não está tão boa, mas é apenas um exemplo de cadeia alimentar na terra e no mar, né? Fitoplâncton são plantas microscópicas, né? Que servem de alimento para animais microscópicos, que depois vem um carnívoro, que foi o peixe, passou para ele, depois um carnívoro maior e depois outro carnívoro maior ainda. Então, sempre transmissão de energia em linha, como vocês estão vendo aqui, a mesma coisa. Planta que serve de alimento para um gafanhoto, que não sei que animal é esse, mas enfim, é um roedor, parece ser um roedor, mas não sei. Se alimenta do gafanhoto, é um carnívoro na realidade, né? E depois vem a cobra que se alimenta dele, e depois vem um pássaro, né? Um falcão que se alimenta da cobra. Só apenas exemplos, certo? Teias alimentares. São várias cadeias alimentares juntas, que se entrelaçam, que estão interagindo entre si, certo? Que a gente tem um exemplo disso. Então, o que seria? Nós temos aqui uma planta, né, uma verdura, que ela serve de alimento para todos esses aqui, para a zebra, para o coelho, para o rato, para esse inseto herbívoro. Então, nós temos aqui um ser vivo que serve de alimento para vários, certo? E aí, esses seres vivos todos juntos vão interagindo entre si. Quando isso acontece, a gente chama isso de cadeia alimentar, certo? Por exemplo, a cobra. A seta mostra de quem a cobra se alimenta. Ó. Ela se alimenta do coelho, ela se alimenta do rato aqui, ó. E ela serve de alimentação para quem? Para o gavião, que se alimenta dela, né? Mas se alimenta do largato, se alimenta da raposa, se alimenta da coruja, né? Então isso aqui a gente chama de teia alimentar, quando a gente tem várias cadeias alimentares interagindo juntas. Tranquilo? Vamos lá. Relações ecológicas entre os seres vivos.
Próximo ponto da ecologia. Nós temos as intraespecíficas, que são relações entre indivíduos da mesma espécie, e as interespecíficas, que são entre espécies diferentes. Além disso, nós temos as harmônicas e desarmônicas. Harmônicas, onde ninguém é prejudicado, e desarmônicas, onde alguém sempre vai sair prejudicado, vai ter prejuízo. Então vamos lá. Primeiro, as relações ecológicas intraespecíficas harmônicas. As duas principais são colônias e sociedades. A colônia são indivíduos unidos fisicamente, quer dizer, vários indivíduos ali, porém eles estão juntos, unidos, né, fisicamente. A gente tem a caravela aqui em cima como um exemplo, onde são vários pólipos juntos. Nós temos aqui os corais, onde são muitos seres vivos juntos vivendo aqui. Aqui nós temos também as assídias, né, que são muitas espécies juntas. Então, quando a gente tem vários indivíduos vivendo em conjunto, unidos fisicamente, eu chamo isso de colônia. Quando você tem vários indivíduos vivendo juntos, mas não fisicamente, e um deles tem trabalhos específicos, a gente chama isso de sociedade, né? As mais, vamos dizer assim, das mais organizadas que a gente conhece, nós temos as abelhas, as formigas e os cupins. Mas todos os indivíduos que vivem juntos, nós chamamos isso de sociedade. Tranquilo? Vamos lá. Agora, as desarmônicas, né? Canibalismo, né? É quando um ser vivo se alimenta dos ser vivos da mesma espécie. Nós temos aqui, né, exemplos aqui, né, de escorpiões, aranhas, peixes, planárias e roedores. Então eles se alimentam de seres da mesma espécie, né? Por falta de alimento terminam se alimentando. Ou até mesmo a gente tem exemplos de aranhas que quando acontece a cópula, quer dizer, quando acontece a relação sexual, o macho fica tão fraco que a fêmea se aproveita disso e se alimenta dele, né? Come o macho. Você vai dizer, pô, velho, que trágico, né? Porém, isso é extremamente necessário para que ela consiga produzir seus filhotes. Sem isso, ela morreria também de fraqueza, vamos assim dizer. Ok? Vamos lá. Competição. São indivíduos que competem, eles podem competir da mesma espécie, obviamente, eles podem competir por alimento. Geralmente eles competem ou por alimento, né, que tem pouca quantidade, ou eles vão competir é, pela fêmea, pelo local, né, ali. Nós temos exemplos de espécies que eles vão viver competindo, né? Por exemplo, o leão. Realmente um leão vai ser o dono de várias leoas. Porém, para que isso aconteça, ele vai ter que competir com outros leões e expulsar os leões. Os leões ou morrem ou são expulsos daquele local, né? Existe uma história bem triste também, vamos dizer, que às vezes quando nascem filhotes machos, né, os leões eles expulsam, ou eles expulsam seus filhotes daquele local, ou muitas vezes eles os matam, certo? Então a natureza ela tem essas relações, né, que nem sempre parecem tão lindas, mas que são, vamos assim dizer, normais no habitat desses seres vivos. Vamos às ecológicas interespecíficas, entre espécies diferentes. Primeiro as harmônicas, né? O inquilinismo, né? Associação em que apenas uma espécie se beneficia, porém não prejudica o outro, né? Nós temos exemplos das orquídeas, né? Que elas crescem em cima dos troncos de árvores, vai dizer, por que elas crescem em cima do tronco de árvores? Isso acontece em florestas fechadas, né? Florestas fechadas, a incidência de luz solar é pequena. Então as orquídeas, por estar lá em cima, elas vão ter acesso à maior quantidade de luz do sol. Consequentemente, vão conseguir fazer fotossíntese, né? E temos exemplos de alguns peixinhos, feito esse aqui, ó, em que ele se esconde dentro do buraquinho aqui do pepino do mar. Então o pepino do mar serve de casa para ele se esconder de predadores. Porém ele não prejudica o pepino do mar em nada, né? Comensalismo. No comensalismo, o principal exemplo é entre tubarão e a rembra, né? Todo filme que vocês pegam, todo documentário que vocês pegam tubarões, vocês vão ver peixinhos perto assim deles, né? Que às vezes as pessoas pensam até que são filhotes dele, professor. Não é um filhote dele, a maioria das vezes. É uma rêmora. E aí o que é que acontece? Ela fica se alimentando de restos de comida que o tubarão como tem uma bocona bem grande, ele quando come solta muito restos. E essas rêmoras que vão ali pertinho dele vão se alimentando desses restos de nutrientes da boca do tubarão. Então a gente chama isso de comensal. O mutualismo é a relação onde as duas são beneficiadas. E o meu exemplo é entre links e algas e fungos, né? Então eles fazem trocas de nutrientes onde um beneficia o outro, certo? Eles conseguem cada espécie só consegue viver na presença do outro. Eles dependem um do outro para fazer essas trocas de nutrientes, porque eles têm limitações, vamos assim dizer. Tranquilo? Vamos lá. Pronto, a cooperação. Outros exemplos bem interessantes, né? Nós temos aqui, ó, o caranguejo emite anemone no mar, né?
A anêmona, ele carrega ela nas suas costas para todos os lugares. Aí, de que isso vai servir, professor? A anêmona, ela tem tentáculos que soltam substâncias urticantes, né? Então, o que é que acontece? Se algum predador tentar atacar aqui, ele vai ser picado por essa anêmona e ele vai correr dali, porque vai ter substâncias que queimam o corpo dele, né? Consequentemente, a anêmona consegue andar sem viver fixa em um local, né? Ela vai andar por todo o local do mar e vai conseguir mais alimentos, né? O pássaro palito aqui, ó, e o crocodilo, né? Veja, o crocodilo tão feroz que é, tão carnívoro que é, mas ele deixa que esses pássaros fiquem ali na boca dele e ele não os mata de jeito nenhum. Por quê? Porque esses pássaros ajudam a passar o fio dental nos seus dentes, vamos dizer. Ele vai limpar os seus dentes, retirando ali o resto de comida que está nos dentes do crocodilo, né? O anu e o gado, né? Por outro exemplo, aqui tem um rinoceronte, mas é a mesma coisa, porque o anu vai comer os carrapatos, né? Vai limpar ele dos carrapatos e o peixe palhaço é anima no mar. O peixe palhaço se esconde por ali de predadores e os outros que vêm pegar o peixe palhaço são picados pela anêmona, né, com substâncias urticantes e servem de alimento para ela. Então, os dois são beneficiados aqui, vamos assim dizer. E as desarmônicas, né, o amensalismo, aí ele fala o desenvolvimento ou o próprio nascimento de indivíduos de espécies sendo prejudicadas graças à secreção de substâncias tóxicas, né. A maré vermelha é um grande exemplo disso, né? São algas que soltam essas substâncias tóxicas com essa cor vermelha. E aí o que é que acontece? Isso desequilibra isso já acontece pelo desequilíbrio no meio ambiente, né? Então, essas algas são que reproduzem em grande quantidade, soltam substâncias tóxicas que vão matar outras seres vivos que estejam ali, né? E o exemplo é a secreção da penicilina, que é um fungo e que foi assim que se descobriu o primeiro antibiótico do mundo, né? Então, o fungo, ele solta essa substância, essa secreção, para matar bactérias que estejam próximo dele ali, para eliminar a concorrência, né? O herbivorismo, né? A relação entre os herbívoros e plantas que eles comem, então os animais que comem plantas, né, são beneficiados e obviamente os herbívoros são prejudicados, porque eles vão morrer por causa disso. O predatismo, né? Onde o predador é o grande beneficiado e a presa geralmente vai terminar morrendo quando não consegue escapar, certo? E o parasitismo, né, onde o ser vivo vive parasitando outros, né? Nós temos os carrapatos, nós temos vários exemplos, né? Aqui tem uma solitária, nós temos aqui o Aedes aegypti, né? A própria pernilongo, conhecida como muriçoca, né? Então todos esses vão ser parasitas, eles vão viver se alimentando de outros seres vivos e geralmente vão transmitir doenças, certo? Sucessão ecológica, mais um tópico importantíssimo da ecologia. Processo de alteração gradual na estrutura de uma comunidade no ecossistema ao longo do tempo até se estabelecer um equilíbrio. Então, para sucessão quer dizer que vão aparecendo novas espécies que vão ser maiores, que vão ocupar um maior espaço, certo? No meio ambiente. Vamos lá. Sucessão primária são aqueles seres vivos, né, que eles conseguem sobreviver em locais que foram muito degradados ou que têm uma dificuldade muito grande de nutrientes, né? Então, esses são os que conseguem aparecer primeiro nesse local. E que locais são esses, né? Afloramento rochoso, exposições de camadas profundas do solo, perto de lava vulcânica, recém-solidificada. Então, poucos são os seres vivos que conseguem aparecer nesses locais. E aí a gente chama isso de sucessão ecológica primária, certo? A secundária, a gente já vai ter alguns maiores espécies de plantas que conseguem aparecer ali, né? E isso vai acontecer aonde? Isso vai acontecer em áreas desmatadas, né? Fundos expostos de corpos de água, clareiras que sejam abertas. Então existe uma grande possibilidade de seres maiores conseguirem ocupar aquilo rapidamente. Então vamos lá. Quais são as fases da sucessão ecológica? Certo? A primeira fase, ou fase inicial, é chamada de ecese. É a instalação dos pioneiros, né? Que são os organismos menores, os líquens, os musgos, as gramíneas e os insetos. Então a gente vai ter as briófitas aparecendo ali, certo? Os insetos, que são os animais que mais conseguem, vamos assim dizer, aparecer nesses tipos de ambientes, né? Esses seres vivos, eles são muito resistentes, tanto os líquens, os musgos, as gramas e os insetos, porque eles conseguem sobreviver, né, com poucas condições, vamos assim dizer, de vida, né? E eles se instalando ali depois vão favorecer
a instalação de organismos mais complexos na segunda fase, certo? Que é a fase intermediária, que a gente chama de série. Então, organismos mais complexos que os pioneiros se instalam, que seriam os roedores, né, que vão se alimentar dos insetos também, né, e arbustos e ervas. Então, a gente já vai ter uma maior sustentação ali nesse ecossistema, certo? Com a aparição dos arbustos, vai começar a haver um sombreamento naquela área, certo? E na fase final, que a gente chama de clímax, é quando as espécies todas conseguem se instalar. E a gente chama isso, diz que aconteceu um equilíbrio, certo? Você vai ter ali a predominância de espécies mais complexas e exigentes vivendo naquele ecossistema, certo? Então, a gente diz que houve o equilíbrio, que é a fase final, que é o clímax, certo? Aqui estariam os exemplos, né? Gramas, gramíceas e ervas, depois os arbustos e, por fim, as árvores grandes no clímax, certo? Aqui seriam exemplos de sucessões ecológicas, né? De outros ecossistemas, né? Então aparece primeiro, por exemplo, os fitoplânctons, depois os zooplânctons, né? Aqui a gente tem plantas aquáticas flutuantes, depois aparecem as plantas maiores e depois formando aqui uma lagoa temporária. Vamos agora aqui mostrar quais são os principais biomas brasileiros, né? O que seriam biomas são conjuntos de vários ecossistemas terrestres com vegetação, né? Característica e fisionomia típica, onde predomina-se certo clima. Então, os biomas brasileiros mais importantes, né? Que é bom que vocês se aprofundem depois, também são vistos esses tópicos aqui todos em geografia, então por isso eu vou só mostrar, certo? Mas são encerrados, né? Os nossos biomas principais brasileiros, né? A gente tem a Amazônia, florestas de cocais, os cerrados, a caatinga, né? A zona costeira e marinha, floresta da Araucária, é muito importante essa floresta aqui, certo? Os pampas, a Mata Atlântica e o Pantanal, certo? Então, apenas para mostrar, porque isso aqui é um conteúdo mais visto na área de geografia. E para a gente finalizar essa aula, que já está ficando longa, né? Os ciclos biogeoquímicos. Vamos lá. Primeiro ciclo da água, né? O ciclo da água, todos eles são chamados de ciclo porque eles vão girando, né? Retorna-se. O ciclo da água ele é muito importante para a purificação dessa água, né? Principalmente a água que é poluída no nosso planeta. Mas vamos lá. Como é que isso funciona? É basicamente bem simples, né? A água ela vai evaporar, né? Ou passar por sublimação, que é a passagem do sólido direto para o gasoso, né? Com as geleiras. Mas ela vai evaporar de rios, de lagos, de barragens, de esgoto, né? Então ela vai evaporar de todo o nosso planeta. Além de evaporar essa água, nós temos a água que vai para a atmosfera por transpiração de todos os seres vivos que transpiram. Então, a gente, quando transpira, quando a gente produz sol, a gente elimina a água, né, por essa transpiração para a atmosfera. E como eu disse, a sublimação, que é a passagem da parte de geleira diretamente do sólido para o gasoso. Então essa água ela se transforma em gás, vai para a atmosfera, se condensa, sofre condensação para formar as nuvens e depois ela precipita em forma de água, ela volta em forma de água. E aí sim essa água já vai estar, vamos assim dizer, purificada, limpa, mesmo que ela tenha sido evaporada na água dos esgotos, ela vai voltar limpa, né, sem toda aquela sujeira. Porém, quando ela vai caindo, dependendo do local, da poluição que existe ali, ela vai pegar resíduos novamente. Porém, os lençóis freáticos vão ser de função primordial para que quando essa água vá penetrando no solo, ela vá deixando os resíduos de sujeira nas camadas do solo e ficando cada vez mais limpa aqui. Porém, lembrando que nós temos no nosso planeta, né, nossa região, por exemplo, aqui, a maioria dos lençóis freáticos eles estão contaminados por esgoto residencial, né, que é mais uma tragédia ecológica no nosso Brasil. Mas vamos lá. O ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é o seguinte, né? Primeiro, os seres vivos que são responsáveis por passar esse nitrogênio do ar direto para outros seres vivos são as bactérias do gênero Rhizobium, certo? Que são essas aqui que se chama de fixadoras. Elas conseguem pegar o oxigênio do ar, né? E absorvem e elas formam nódulos em leguminosas. Quando você pega uma leguminosa que tira a raiz, você vai ver nódulos. São bactérias que vivem ali que estão absorvendo o nitrogênio do ar. E aqui eles acontecem trocas, né? Uma relação mutualística e vai acontecer trocas de favores e a planta consegue absorver um pouco desse nitrogênio. Então, os seres vivos
Nós, por exemplo, nós não conseguimos absorver o nitrogênio do ar. E ele é necessário para algumas reações químicas importantes no nosso corpo. Então, como é que a gente absorve? Se alimentando de leguminosas. Porém, existem todo um ciclo, né, de outros processos que acontecem aqui. Nós temos outras bactérias importantes nesse ciclo, além dos rizóbios, que são as fixadoras. Que bactérias importantes são essas, professor? As decompositoras, que vão fazer a composição dos seres vivos e vão pegar esse nitrogênio que foi transformado em amônia e jogar dentro da terra, certo? E ainda temos outras duas importantíssimas, que são as nitrossomas e as nitrobactérias aqui embaixo. E o que é que acontece? As nitrossomas e nitrobactérias, elas conseguem transformar essa amônia em nitritos, quer dizer, essa amônia, junto aqui com o nitrogênio também, eles são oxidados, né? Para as bactérias fixadoras. Nem todo o nitrogênio delas vai para as plantas. Muito dele fica no solo. E aí o que é que acontece? Ele é oxidado, adicionado oxigênio, né? E depois essa amônia vai ser transformada em nitritos e nitratos, que também podem ser absorvidos pelas raízes das plantas e que vão passar para os herbívoros, né? Então, quem se alimenta dessas plantas vai absorver o nitrogênio. É assim que acontece. Quando a gente se alimenta de plantas, a gente consegue absorver o nitrogênio. E também tem as outras importantes, que são as desnitrificantes, que elas são responsáveis por desnitrificar, quer dizer, transformar esse nitrato aqui, esse nitrito, em nitrogênio que volte para a atmosfera, terminando assim o ciclo, certo? Deixa eu passar isso aqui porque já foi explicado, depois vocês dão uma olhadinha aqui, certo? Mas aqui está explicando justamente a importância do rizóbio, dos nitrossomas e das nitrobactérias nesses processos aí. Além de ter as outras aqui que são as pseudomonas, que elas desnitrificam, elas devolvem o nitrogênio como gás para a atmosfera. O ciclo do oxigênio também, né, é muito importante, por quê? Porque muitos seres vivos são aeróbios, que é isso, eles queimam o oxigênio, eles precisam de oxigênio para respirar, para fazer a respiração do organismo deles. Lembre-se que respiração é produzir energia, né? Inclusive as plantas respiram por oxigênio. E aí o que é que acontece? Todos que respiram gás oxigênio, aqui tem uma vaquinha, mas vocês sabem muito bem disso, todos eles transformam o oxigênio, né? Posso dizer, o oxigênio é colocado dentro do nosso corpo e é eliminado o CO2, o dióxido de carbono. E aí o que é que acontece? Esse dióxido de carbono ele é jogado aqui na atmosfera. Lembre-se que o oxigênio ele é em mais ou menos em 28% no ar. Se não existisse os autótrofos fotossintetizantes, como aqui essa plantinha, essa árvore, né, esse oxigênio um dia iria acabar de tanto ser consumido. Então, a planta, principalmente as algas, né, elas fazem fotossíntese e elas fazem o contrário que nós também. Elas pegam gás carbônico, transformam em oxigênio e jogam esse oxigênio na atmosfera. Então, isso é um ciclo onde os seres aeróbios respiram oxigênio e soltam, eliminam gás carbônico e, apesar de os fotossintetizantes aqui também respirarem com oxigênio, mas eles pegam o gás carbônico que está na atmosfera e, através da fotossíntese, produzem esse alimento e eliminam gás oxigênio, fazendo ao contrário, fazendo com que esse oxigênio fique numa quantidade estável para os seres vivos aeróbios no nosso planeta. Certo? O ciclo do carbono. Nós temos aqui vários exemplos de carbono, né? Produção de eliminação de carbono. Nós temos aqui a erosão nas rochas terrestres, a lava vulcânica, né? Os processos de respiração, seja dos seres que vivem na Terra, ou seja a respiração marinha, todos eles vão produzir carbono, né? A emissão de poluição, né? E aí o que é que acontece? Nós temos aqui o processo de erosão de rochas terrestres, né? A lixivação e escoamento delas, sedimentação nos oceanos, quer dizer, os seres vivos quando morrem, todas as suas estruturas voltam para a Terra, vão formar também o carbono fóssil, né? E aqui o processo que vai fazer e que mostra a importância de seres vivos fotossíntese do planeta é justamente isso, véio. Eles são capazes de reciclar o carbono, principalmente o carbono atmosférico. Sem eles, esse carbono atmosférico ia ser acumulado, ou pelo menos cada vez com a diminuição deles. Por exemplo, quando você causa queimada lá na Amazônia, você está fazendo uma tragédia dupla. Por quê? Porque você está destruindo
muitas espécies capazes de fazer a fotossíntese e reciclar esse carbono. E além disso, o processo próprio da queimagem, da queimada, ela vai eliminar mais carbono ainda na atmosfera. Então é por isso que cada vez que se destrói mais uma área vegetativa, você ferra mais o meio ambiente com o acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera. Então é um processo no nosso país e no mundo inteiro extremamente trágico a destruição da Amazônia, certo? Então, pessoal, essa foi nossa aula. Eu tentei ser o mais breve possível porque é uma aula muito complexa. Como a gente não está em sala, eu precisava trabalhar todos esses conceitos juntos. Peço que vocês, se tiverem dúvidas, me procurem, assistam mais de uma vez a aula, se possível, certo? Para fixar bem todos esses conceitos. É, perguntem pelo WhatsApp, mandem pergunta aqui no canal do YouTube, curtam, compartilhem, divulguem conhecimento, certo? Porque é importantíssimo que a gente divulgue conhecimento para as pessoas, né? Fazendo com que elas abram suas mentes e observem, né, as medidas que é preciso que sejam tomadas para que nós tenhamos um planeta mais saudável, ok? Então, tchau, tchau, um abraço bem grande, fui!